Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Eu sou Juliana e este é mais um vídeo da série Repertório. Bom pessoal, para quem ainda não assistiu ao primeiro vídeo, eu decidi criar essa série para ajudar as pessoas que vão fazer alguma prova em que caia o texto dissertativo argumentativo, do tipo dissertativo argumentativo. Nessa modalidade, normalmente os candidatos precisam lançar mão de repertórios diversos, de conhecimentos que adquiriram em outras fontes, para reforçar o raciocínio e desenvolver a argumentação. Então, durante algumas semanas eu vou selecionar temas e discutir aqui ideias que poderiam ser desenvolvidas em provas. E para este vídeo eu selecionei o tema A Importância da Formação Continuada. Então, pessoal, o que seria formação continuada? Mesmo após alguma graduação ou alguma formação, o indivíduo continua em constante processo de estudo. E para quê? Para que suas habilidades estejam sempre acompanhando as mudanças de mercado, porque a sociedade, a vida, elas transformam com muita facilidade e os profissionais precisam acompanhar esse processo. A gente fala muito em formação continuada no âmbito dos professores, da profissão professor. Mas a verdade é que esse tema tem sido importante em outras áreas também. Então, outros profissionais precisam constantemente se atualizar, de modo que o que se impõe hoje é a mentalidade do crescimento. Então, você está sempre em evolução, observando os seus erros, o que precisa ser melhorado e se aperfeiçoando, buscando novidades, buscando que melhoria você poderia implementar na sua atividade. Então, a gente fala em aluno para o resto da vida, não existe mais ex-aluno, você se coloca como aprendiz durante todo o seu processo profissional. E sobre esse assunto, um conceito que pode ser citado é o de arete. Essa palavra é de origem grega e está relacionada a Aristóteles. Então, conforme o pensamento de Aristóteles, essa palavra significaria excelência. Então, cada indivíduo está aqui por um propósito e deve buscar aperfeiçoamento em sua atividade. Então, é como se formássemos uma máquina e cada um de nós fosse uma peça dentro dessa máquina. E se as peças não funcionam adequadamente, se elas não estão em sintonia, a máquina não funciona. E estamos em um mundo de constante transformação. Então, uma vez que a peça se torna obsoleta, ela já não funciona mais, ela já não se encaixa naquele sistema e ela tende a perecer. Então, a gente pode pensar nesse conceito de desenvolvimento da sua atividade como um propósito e você procurar atender o social, o seu meio da melhor maneira é uma atitude que visa a excelência, como o próprio Aristóteles já colocou há muitos e muitos anos. Ou seja, foi um conceito, uma ideia posta há séculos atrás e mesmo assim ela se faz muito importante ainda hoje. Como seres sociais, nossas funções são extremamente importantes porque elas servem em conjunto e de nada adiantaria termos e desenvolvermos habilidades se elas não pudessem ser colocadas à disposição dos outros. E, gente, reparem como muitas pessoas têm dificuldade para encaixar as suas habilidades e reconhecer a importância delas no meio em que estão. Então, muitas pessoas não conseguem perceber o quão importante elas são para o conjunto e talvez isso as faça, inclusive, não buscar algum aperfeiçoamento, algum aprimoramento. Infelizmente, desenvolvemos o conceito de individualismo e ele precisa ser modificado porque somos seres sociais. Então, para pensar em conjunto é pensar também nisso, em como as suas habilidades podem servir da melhor maneira o grupo ao qual você pertence. E, pessoal, vamos resgatar aqui os processos históricos e como eles influenciaram o modo como as pessoas trabalham. Essa é uma citação que vale a pena ser feita em prova também, porque esses acontecimentos históricos modificaram bastante a dinâmica de trabalho das pessoas. E eu cito aqui as revoluções. A princípio, a Revolução Industrial, que
Começou lá na Inglaterra e consistiu no surgimento das fábricas e das máquinas e fez com que as pequenas oficinas perdessem espaço para as grandes indústrias. E nessas indústrias, os trabalhadores se dedicavam a uma única atividade, eles se especializavam nela, a ponto de ficarem muito bons naquilo que faziam, mas perdessem o acompanhamento de todas as etapas. Então, se antes nas pequenas oficinas as pessoas sabiam de todas as etapas, nas fábricas elas dominam apenas um trecho do processo. A gente repara que isso influenciou a forma como trabalhamos hoje, porque há diversas profissões e em cada uma delas categorias. Então, por exemplo, na medicina há as especialidades: geriatria, cardiologia, pediatria, e mesmo dentro de cada uma há ainda profissionais que se dedicam a um público, se dedicam a um procedimento, e isso se estende a várias áreas, né? Então, em relação aos professores, também o sistema é o mesmo. Quando falamos em professores de português, por exemplo, temos o professor que se especializou em literatura, o professor que se especializou em leitura e escrita, o professor que se especializou em gramática. Então, por mais que uma área possa contribuir com a outra, os profissionais se dedicam a um público, se dedicam a uma atividade. Há os especialistas em todas as áreas e isso é importante, isso é valorizado hoje no mercado, porque você sabe que ele terá muito mais aptidão para te atender naquela área específica que você precisa do que uma pessoa que é geral, que ela domina, que ela trabalha com todas as áreas, né? Então, hoje nós damos muito valor aos experts. E essa foi uma herança, né, da Revolução Industrial. Podemos pensar também na Revolução Tecnológica. Então, ela pregou a inovação e hoje a palavra de ordem é essa: inovação, criatividade. Então, vocês observam que o mercado ele quer formar também os profissionais com capacidade de criatividade, com capacidade para reinventar. E esse é um valor também, né, de profissionais em todas as áreas, não só dominar o conteúdo técnico, mas também a habilidade para reinventar, para inovar. Se pensarmos então em soluções em relação a esse assunto, podemos bater na tecla da educação e novos modelos de ensino, porque por mais que essas modalidades, essas novidades estejam acontecendo, muitas escolas, muitas instituições ainda mantêm o tradicionalismo no ensino, e a gente precisa reverter isso para que a gente consiga formar profissionais que dominem não só a parte acadêmica, né, a parte de conteúdo, mas também que seja capaz de desenvolver criatividade, essa mentalidade da inovação, do se reinventar, né, e mais ainda de querer se especializar, de olhar para as atividades e se identificar com uma que vá ali ser possível se dedicar àquela especialidade, né, por toda a trajetória profissional. Essa é a ideia do mercado hoje. E a formação continuada, ela é importante não só para desenvolver o profissional nas novidades que surgem e atualizar o acadêmico dele, mas também promover esse desenvolvimento pessoal, porque a criatividade ela não nasce absolutamente do zero, não existe aquela categoria de pessoas, essas pessoas são criativas e pronto. Você desenvolve a sua criatividade a partir do momento que você se expõe a circunstâncias, a pessoas, a cursos, a livros que te façam pensar em novas maneiras, em jeitos distintos do que você já pensa. Então a criatividade ela depende disso acontecer. Então percebam aí como que a formação continuada ela é para a vida e não mais temos, né, essa história de você se enfiar numa atividade e conduzir ela sempre do mesmo jeito, como se as coisas não se transformassem. Reparem como a informação hoje vale ouro. E a gente é bombardeado o tempo todo, né, por essas informações, principalmente através da internet. E muitas pessoas investem em cursos, fazem cursos, justamente porque nunca se falou tanto em aprimoramento.
do que agora. E então, pessoal, eu espero ter lançado aqui algumas sementes. Muito obrigada por estarem aqui. Por favor, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deem sugestões e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!